Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo no Instagram, estão nos assistindo no YouTube. Estou aqui essa noite para tratar um tema muito interessante num segmento que nós conhecemos bem e trouxemos aqui um especialista e amigo também para falar. Estou aqui junto com o Kazan Costa, nosso sócio do grupo, aqui responsável pela área comercial. Boa noite, Kazan. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? Boa noite, Kazan. E queria desejar também uma boa noite para o Dr. Nelson Leiros, que é presidente da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte. Aqui queria agradecer também, Nelson, a tua participação. Queria fazer um agradecimento também especial ao Ronaldo e ao Alcedo, que fizeram esse meio campo junto conosco, nossos sócios aí no Rio Grande do Norte. Boa noite, Nelson. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. E vamos levar o papo aí, vocês que dão a conversa. Boa noite, legal, Nelson. Legal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, Kazan, vamos começar então, nossa conversa aqui, tratando um tema que, assim, dificilmente a gente fala essa frase, tá, Kazan? Engraçado, né, que nós vamos dizer o seguinte. Mas hoje nós vamos conversar com o Nelson, que ele representa um segmento que, teoricamente, não foi muito afetado pela pandemia, certo? Um segmento que a gente tem acompanhado os indicadores, é um segmento que daqui a pouco não teve um crescimento muito grande, mas é um segmento que conseguiu se manter estável, tá? Mas teve uma série de restrições, certo? Teve uma série de restrições, teve uma série de medidas que impactaram muito o segmento. E eu acho que essa pauta eu queria trazer aqui, a gente começar a debater, porque assim, existe muita história, aconteceu muita coisa aqui, e dentro disso vieram uma série de normas e leis aí para regular as atividades, tá? Desde protocolos sanitários e uma série de coisas. Eu acho que assim, essa conversa a gente pode daqui a pouco startar pelo impacto que o segmento está sofrendo agora, daqui a pouco não tão econômico ainda, mas ele teve que ter muita mudança na própria gestão e teve que se adaptar muito rápido, né? Eu acho que essa é uma pauta legal para a gente começar a falar um pouquinho sobre o segmento, para o pessoal que está nos assistindo, um monte de empresários aí de segmentos também, para conhecer um pouquinho. E aí eu queria trazer essa pauta para a gente começar a discutir. Sem dúvida, Fabiano, acho que assim, no alinhamento para quem está nos assistindo agora, a gente sempre faz um bate-papo um pouquinho antes de começar aqui, né? E a verdade é que alguns setores da economia, eu acho que eles estão tão marcados na nossa vida que a gente nem sempre para pensar, para quem não é do setor naturalmente, o tamanho da cadeia produtiva que está vinculada a ele e a importância, a relevância que esse setor exerce no papel das pessoas, da vida das pessoas, né? E o setor de supermercados e todos os atacadistas, eles são responsáveis por colocar comida, ou melhor, para fazer com que a comida chegue na mesa das pessoas. Um efeito que aconteceu aqui em Porto Alegre, e queria que o Nelson falasse um pouquinho disso também, bom, quando começou assim, a tomar forma que nós teríamos algum tipo de restrição de convívio social, a primeira coisa que aconteceu foi uma corrida aos supermercados, né? E nós chegamos aqui em Porto Alegre a ter nos supermercados restrições de consumo. Nós chegamos a ter, especialmente itens de higiene pessoal, né? Algumas restrições de consumo, muito embora os representantes das redes de supermercado e da Associação Gaúcha de Supermercados, que nós também já tivemos uma live aqui com o representante da Associação Gaúcha, vieram a público garantir, pessoal, tá tudo certo, as nossas cadeias produtivas estão organizadas, a nossa linha de suprimentos está organizada, não vai faltar alimento, não vai faltar suprimento de artigos de higiene, de necessidade básica. E eu, naquele momento, eu ia no supermercado e a gente brincava um pouquinho antes dos hábitos pessoais, né? O Nelson falou que as pessoas têm um pouco mais de idade e um pouco mais frequência nos supermercados, então eu me reconheço com mais idade, porque eu tenho esse hábito de ir ao supermercado. E o fato é que eu me perguntava assim, mas será que vai? Qual é a dimensão do que está acontecendo? Né? Qual é a dimensão? Até que ponto as cadeias de supply, o suprimento, vão aguentar restrições de frete? E teve um momento que nós ligávamos os noticiários
e aparecia movimentos sociais dando comida para os caminhoneiros nas estradas, porque sabiam que se eles parassem, né, porque as lanchonetes estavam fechadas, parava o suprimento das cidades, né? Como, Nelson, a rede se organizou e como vocês enfrentaram na condição de empresário as dúvidas daquele primeiro impacto, né? Como é que foi isso para vocês? Olha, primeiramente, essa situação que aconteceu da tensão do pessoal, de todo mundo, do consumidor, de que iria haver desabastecimento. A gente tentou garantir várias vezes, nós demos entrevistas, fomos para a televisão, para o rádio, informando que não havia o perigo de desabastecimento. Mas, na realidade, todo mundo fica com o pé atrás e vai querer consumir. Uma coisa que ajudou foi a própria limitação imposta pelo governo de você ter a quantidade de pessoas por metro quadrado dentro das lojas, senão teria havido, era o risco de ter um desabastecimento, porque todo mundo queria comprar muito. Tanto é que no primeiro mês, aí, no mês de março, aí, houve um aumento de consumo, aí, todas as lojas venderam mais do que vinha vendendo normalmente. Depois, o pessoal sentiu que, na realidade, isso não ia acontecer. Uma outra coisa que ajudou a isso acontecer também foi essa injeção que o governo deu desse auxílio aí, que cobriu quem recebia Bolsa Família e tal, tem muita gente também, tá? E quem ficou desempregado, que ajudou um pouco a aumentar esse consumo. E depois, quando passou o medo do desabastecimento, voltou a uma situação normal. Cresceu, mas cresceu menos ainda, certo? E agora, a nossa preocupação, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, ninguém pode dizer exatamente, mas sabe-se que vai ter um desemprego grande, vai ter uma queda de renda de muita gente, e o governo não vai ter condições de sustentar isso, digamos, como sustentou até agora. Mas está todo mundo otimista dentro da situação do novo normal, tá? Agora, vão ficar outros hábitos aí que nós vamos falar mais na frente aí, que vai mudar alguma coisa nas lojas de supermercado, principalmente. Importante. O cenário de muita mudança e mudanças rápidas, né, Nelson? E a gente viveu isso aqui, né, Fabiano? Só que tem algumas empresas que a gente conseguiu virar esse momento para o digital, que é a ferramenta que nós estamos aqui. A rede de supermercadistas não tem essa possibilidade, né? O que mudou, assim, do ponto de vista das rotinas diárias da gestão, Nelson? O que isso impactou na tomada de decisão das empresas? Olha, surgiram novas fórmulas de vendas, de atendimento ao consumidor, que existiam, mas eram muito tímidas. Tá? Hoje você faz o atendimento, entrega, a pessoa por um aplicativo faz o pedido, tem um modelo que a pessoa se apronta o que ele pediu, ele dá tal hora eu vou pegar, ele passa e pega e vai embora para casa, tá? Tem a outra que providencia-se a entrega também, mas é uma coisa que cresceu, mas que quando voltar ao normal, acho que pelo hábito que as pessoas têm de ir ao supermercado, de querer ver, de querer pegar no produto, ver se é aquilo mesmo, ver as novidades, então isso deve voltar ao normal. Vocês conseguiram, Nelson, e a associação também, e as redes aí, elas conseguiram se adaptar para essa venda por aplicativo, para teleentrega? Elas conseguiram entrar nisso aí, ou teve redes, ou teve lojas que tiveram mais dificuldade de implantar esse processo? Porque eu tenho notado aqui, e não só aqui, mas no Brasil, que a gente tem acompanhado, teve muita gente que conseguiu fazer as coisas com muita velocidade, conseguiu se modernizar muito rápido para não perder essa demanda, né? Mas nem todo mundo conseguiu, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque essas redes que tiveram mais dificuldade de se adaptar, esse mercado está sendo tomado por outras, né? A tendência é que tenha esse consumo de outros estabelecimentos. Olha bem, eu acho que o pequeno, o médio, eles se adaptaram também. Os grandes já estavam adaptados, já estavam com a plataforma pronta para atender isso aí. E o pequeno e o médio, através, hoje todo mundo compra por aplicativo, você já tinha aí, antes, os deliveries aí de supermercados, iFood da vida aí. Então, isso foi uma coisa muito rápida. Hoje, qualquer lugar que você for,
pessoal atende pelo aplicativo. Você passa, já pega a feira que ele encomendou, tem aquele problema que é de o produto que ele quer, principalmente na parte de perecíveis, tá? Hortifruti, açougue, padaria. Você tem que conhecer muito bem o cliente, senão você vai... a consonância não bater, você vai perder o cliente, né? Era o que a gente estava conversando antes, né? O tato do produto, né? Porque assim, ó, tem pessoas que gostam de uma fruta um pouco mais verde, né? Tem pessoa que Isso. gosta de uma fruta mais madura. E aí, como é que o mercado vai entender esse comportamento, né? É difícil, porque o que é o produto? É o que o consumidor quer, né? Então, esse tipo de coisa, elas têm uma dificuldade de essa customização, né? Isso, mas isso o próprio mercado, eu acho que vai estabelecer um equilíbrio, certo? Você vai ter que ter um conceito de dizer, eu quero, por exemplo, se eu pedir 4 quilos de tomate, eu tenho que dizer 4 quilos para eu usar hoje, amanhã, depois, e quem vai separar tem que botar nessa mesma proporção. Senão, na realidade, se ele mandar tudo para hoje, você vai perder. Se ele mandar tudo para depois de amanhã, você não vai ter o que comer hoje, certo? Então, é um amadurecimento que vai acontecer, mas vai levar bastante tempo, certo? Assim, o que tu falou há pouco, Nelson, é assim, quando as coisas voltarem ao normal, até que ponto já não estamos vivendo, se não na sua plenitude, um novo normal, né? Assim, porque, claro, esses hábitos, assim, eu já fiz testes, tá? De comprar supermercado por aplicativo. Já fiz. Qual foi o teste que eu fiz? Aqueles produtos que eu não preciso cheirar como um amaciante de roupas. Era simplesmente um amaciante que eu já conhecia. Então, o que vai acontecer, eu acho que nessa questão do hábito de consumo? Ele vai ficar, os consumidores tendem a ficar nas marcas que já conhecem, né? Isso, exatamente. Então, onde eu já conheço, se eu vou comprar uma determinada marca de amaciante de roupas, eu conheço e gosto, eu vou ficar naquela ali, não vou experimentar marcas novas. E quando tu tá no supermercado, tu consegue abrir um potinho, cheirar um, cheirar outro, escolher aquele que tu acha mais prazeroso, né? Então, a experiência de consumo. E daí talvez venha aquilo que talvez que é um desafio para essa mudança de paradigma, é a logística reversa, né? Porque quando eu entrego via aplicativo, não basta ter uma logística de entrega, eu tenho que também ter uma logística de volta, porque eu tenho regras de consumo, eu tenho regras de mercado que eu tenho que atender se o cara não gostar, se ele não ficar satisfeito. E como é que fica os 7 dias para devolução para um produto perecível? É verdade. Olha, é por isso que eu acho que essa venda por aplicativo ela deve crescer um pouco, mas não tanto, porque as pessoas têm o hábito de ir ao supermercado e não vão deixar de ter o hábito. Aquilo que você já tem o hábito de fazer, no dia que abrir, você vai ver, vai dar lotada em supermercado. Agora está se fazendo controle e vai ter que se continuar fazendo, senão vai ter problema. Tá? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Em Natal, por exemplo, está proibido ir para a praia. Quando foi domingo agora, o prefeito abriu. Você precisava ver o caos. Ele já fechou de novo. A partir do domingo que vem já não pode mais ir para a praia de novo, porque todo mundo quis ir de uma vez. E assim vai acontecer. Quem não está indo ao supermercado e que gosta de ir, vai todo mundo correr de uma vez só. Vai ter que ter um controle muito rígido. Depois as coisas vão se normalizar. E se tiver um amadurecimento daquelas coisas que nós já falamos aí, em relação principalmente a perecíveis, aí acredito que vai aumentar um pouco a venda através de aplicativos. E nós temos eu acho que assim, Nelson, a gente pode olhar para essas boas práticas assim, como uma quebra de paradigma, como uma mudança de cultura, sem dúvida alguma. Hoje, quais são as práticas que a rede como um todo adotou? Do ponto de vista, eu gostaria de dividir contigo 2 momentos. Do ponto de vista da segurança do consumidor. Criar um ambiente que o consumidor se sinta confortável, seguro dentro de um supermercado, de uma rede atacadista, né? Quais são as práticas que a rede está trazendo para o consumidor e para os seus próprios colaboradores? Para depois a gente entrar naquele aspecto assim, bom, além da questão do ambiente, da segurança sanitária, por assim dizer, né, da profilaxia, das novas profilaxias, porque
Porque, afinal, a rede já é habituada, já é fiscalizada na área de alimentos, Isso. na área do açougue, na área da peixaria, ela já está sujeita a uma série de normas de vigilância sanitária, né? Mas quais foram as novas práticas? Bem mais rigorosas do que, do que essas novas normas, né? Então, você tem uma série de regras. Tu monitora a temperatura monitora a temperatura das câmaras de carnes, é muito mais complexo, né? Para quem trabalha com peixe, por exemplo, peixe é um caso complexo, né? É difícil, né? Tem temperaturas. E o caso do que o Casão está dizendo aí, né, Casão? Surgiram vários protocolos sanitários novos, mas as redes tiveram que se adaptar, né? E eles são, na verdade, são práticas velhas aplicadas com um novo formato, porque a higiene sempre existiu, né, Nelson? Olha bem, essas normas, elas já existem. Você tem para refrigerados, onde você não pode estar com menos de 8 graus ou não mais de 12, que é o caso de iogurtes, etc. Certo? Tem outros produtos, você tem que ter aquela temperatura de acordo, se o Anvisa chegar, eles vão conferir, certo? A vigilância sanitária confere isso aí, você tem que estar dentro dessas normas que já existem. Tá? Agora, o que vai ficar mesmo de novo, na realidade, são mais coisas voltadas para a higiene pessoal, que é o cuidado com as mãos, é lavar com álcool gel, é higienização de carrinhos e tal, coisas que você não fazia normalmente, mas que vai ter que fazer agora. Agora, acho que isso é uma cobrança que vai ser feita pelos órgãos governamentais. Agora, é um negócio que... Como é que se vai fazer isso numa feira livre? Não vai deixar de ter feira livre, o pessoal não vai deixar de ir na feira livre, você... O que é que o governo vai fazer para também exigir um pouco dessa nova realidade para essas feiras? Que eles precisam sobreviver do mesmo jeito, eles precisam, mas vai ter que ter uma adaptação também. Não sei se vai ter, mas é para ter. E como é que o pequeno está se organizando para isso, Nelson? Porque as grandes redes, naturalmente, acho que tem algumas, né, abordagens que a gente pode pensar. As grandes redes, além de capacidade financeira de investimento, né, eles têm capital humano, acesso à informação, capacidade de treinamento, tem muita gente capaz de mudar a forma, né, das rotinas internas. Mas o pequeno, aquele que muitas vezes o empreendedor é o cara que fica no caixa, o filho fica no açougue, né, Fabiano? Como que o pequeno está se organizando para isso? Né? Será que ele conseguiu também ter essa virada tão rápido? Sinceramente, eu acredito que não ainda, mas vai ter, eu acho que os órgãos sanitários vão fazer algum trabalho, e tem Senac, SESI, essas entidades que proporcionam treinamentos e tal, que vão dar alguma cooperação para esse tipo de coisa. E a SUNE, por exemplo, nós temos associados de grande porte, inclusive dos players nacionais, certo? Temos associados de médio porte, temos associados pequenos também. Mas nós procuramos, através da SUNE, sempre dar curso para aqueles que estão conosco, já associados. Esses vão ter, digamos, um respaldo. Mas quem não tem, acho que cabe ao governo, e acredito que vai ter alguma ação nesse sentido também, porque a exigência sanitária vai ter que ser redobrada para evitar que tenha um retorno da pandemia. Nós temos essa questão de segurança, né, que ela é fundamental, mas eu vejo o seguinte, né, nós temos um desafio que é levar para o cliente, né, porque os mercados que eu tenho acompanhado, eles estão, pelo menos a grande parte, eles procuraram se preparar e atender as normas, mas o problema é o seguinte, tem aquele consumidor, daqui a pouco, que não está preparado para isso e pode ter um pouco de descaso. E eu tenho um outro ponto que eu queria pensar e trocar uma ideia com vocês. Eu notei nessa pandemia, e a gente tinha conversado num momento anterior aqui, o seguinte: de certa forma, a pandemia ela fez ressurgir o mercado de bairro, né? Porque ele descentralizou um pouco, né? Então é o seguinte: o mercado de bairro, que para nós, durante muito tempo, ele estava um pouco mais afastado, né? Ele começou a ficar, geralmente o consumo começa a ficar nas grandes redes, só que agora as grandes redes têm toda uma política para você conseguir, inclusive, entrar para dentro do mercado.
e são mercados maiores. E eu vi de novo o ressurgimento pelo menos a sensação que eu tenho, que voltou de novo o supermercado de bairro. Mas aí você me trouxe uma informação antes, que eu falei sobre isso, Nelson, e você pegou e comentou isso, Fabiano, não é bem assim, tá? Até pode ser agora, mas existe uma coisa, eles vão ter que fazer alguma coisa diferente, correto? O mercado, se ele quiser manter esse consumidor, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente, né, Nelson? Porque senão vai... Que nem você disse, ó, daqui a pouco volta, as pessoas começam a retomar os seus hábitos, né? E esse mercado menor vai ter que fazer alguma coisa para manter esse consumidor, né? É verdade. Como eu lhe disse, o principal diferencial para o consumidor é o preço. Você colocar na mídia uma promoção agressiva, as pessoas saem do bairro e vão até onde tiver essa promoção para pegar, porque ela vale a pena, certo? Então, os supermercados de bairro vão manter as suas pessoas e tal, desde que ele tenha um custo também que compense a pessoa não ir até onde se deslocar para um local mais distante para poder pegar uma oportunidade que vale a pena, certo? Se ele fizer alguma coisa parecida, ele vai conseguir segurar. Se não, infelizmente, é aquele negócio, como é normalmente. Tá? Aí que vem uma pergunta, né, Fabiano? Como, se o critério principal da tomada de decisão do consumidor é o critério preço, como que o pequeno e o médio vão concorrer com grandes redes que compram em volume completamente diferentes? Eu te pergunto, Nelson, tem alguma iniciativa? Aqui no Sul nós tivemos em alguns momentos, e ainda existem algumas redes bem fortes, que são redes associativas de compra. Por exemplo, Auto Legal, uma rede de oficinas que compra peças de reposições em conjunto. Aí várias pequenas oficinas viram uma grande compra, né, com uma grande gestora de compras. Você vê o mercado se organizando nesse sentido, porque a gente já vai daí dentro de uma ideia assim, bom, se dentro das boas práticas de segurança sanitária a rede conseguiu rapidamente se organizar, né? Tanto os pequenos quanto os médicos conseguiram rapidamente entender que tipo de procedimento novo deveria ser feito, ou para que o consumidor pudesse ir lá com segurança. Porque o consumidor com medo, ele compra exatamente o essencial e sai correndo. Um consumidor confortável, ele consome o essencial, né, e eventualmente o consumo ocasional, né? Uhum. Então, criar um ambiente de conforto para o consumo é importante. Mas aí nós vamos para uma outra área. Quais são as boas práticas do ponto de vista da gestão? Né? O que a rede orienta? O que a associação orienta para que, nesse momento de pandemia, os empresários possam mudar suas rotinas de gestão? Né? Quais são as novas verdades nesse momento, ou aquelas verdades mais fortalecidas nesse momento? Olha, em relação ao atendimento ao público, é isso que nós já falamos. Nós vamos ter que mostrar para o cliente que você está preocupado com a parte sanitária, você ter a loja sempre bem limpa, os carrinhos limpos, você oferecer um álcool gel para ele higienizar as mãos, você manter como tem que ser, certo? Não tem outra maneira. Isso pode ser pequeno, médio, grande. Nós temos na associação, nós temos 111 associados, certo? Mas que desses 111 tem associações, eu, inclusive, faço parte de uma, tá? Tem várias associações. A nossa tem 23 lojas, mas tem outra que tem até mais de 23. E se junta para ter o preço, senão nós não conseguiríamos competir com as grandes redes. Tá? Então, em termos de preço, tem como se fazer. Agora, tem que juntar 2, 3 para poder começar a ter preço. Isso depende da localização que ele está também. Aonde ele está, eu posso ser pequeno assim aqui, mas se eu fosse para um outro local, talvez eu fosse grande lá, tá entendendo? Uhum. Ele tem. E o restante é saber cativar a clientela, né? Você tem que procurar agradar, fazer com que o cliente tenha aquilo que ele está procurando, e não o que você acha que ele tem que comprar. E agora começou, e é interessante, né? Agora eu vou trazer um detalhe, né? Das mudanças dos hábitos, tá? Dentro desse desenho que aconteceu e da pandemia,
por exemplo, eu tenho um mercado próximo, eu vou citar um caso aqui, que é o seguinte, que é próximo, então agora eu tenho frequentemente ido nesse mercado, tá? Só que o que acontece? Eles se modernizaram em alguns detalhes bem interessantes. Eu recebo o WhatsApp deles agora, que eu me cadastrei, então eu recebo. Então, assim, ó, algumas ferramentas de baixo investimento, então, assim, que eles não precisam estar numa rede ou num jornal agora de grande publicidade, entendeu? Com investimentos muito caros. Hoje eu recebo eles no Instagram, hoje eu acompanho eles, eu recebo um WhatsApp com o dia que tem algumas promoções, e aí eles começaram a se relacionar. E essa estratégia é uma estratégia que é pequena, mas não acontecia antes. Isso. Então, na verdade, nesse momento, eles têm a chance daqui a pouco de conseguir me manter, desde que eles tenham políticas interessantes, que nem o Nelson disse. Daqui a pouco, desde que seja relevante, que tenha uma política que não seja tão absurda de preços, ele pode conseguir me reter, ou pelo menos por uma grande parte das minhas compras, que antes era zero nesse estabelecimento. E eu acho que esse movimento, eu acredito, desde que as empresas, desde que o pessoal mantenha e continue se modernizando, tá? Que é a compra pelo iFood, a compra o app daqui a pouco do próprio supermercado que ele tem, uma rede de entrega que não vai chegar com tudo quebrado na tua casa, tu comprar uma caixa de ovos e chegar com 12 ovos quebrados, não vai dar. Então, eles vão ter que ter essa gestão de qualidade. Só que a hora que eu tenho esse consumo, aí nós vemos naquele outra coisa. Além do hábito, vou descartar agora o hábito de a gente ir no mercado. Todos nós aqui gostamos de ir no mercado. Né? Não é o Kazan só, né? Todos nós gostamos de ir no mercado. Só que muitas vezes nós vamos no mercado sem a necessidade, que eu poderia estar indo num outro estabelecimento buscando essa compra. Então, esse é um ponto interessante. Além desse advento, porque ficou barata essa mídia hoje. A mídia do WhatsApp, que ele me manda um folder, é barata, né, Kazan? A mídia, por exemplo, de ele investir alguns reais no Instagram, também é barata. Então, ele não precisa agora, e essa mudança que a gente tem que pensar. Só que tem outras coisas. Agora eu vou conversando com vocês também pensando. Existe muita tendência. Um dos setores que a gente ouve muita tendência a supermercados. Uma das coisas que eu ouço há 20 anos é não ter caixa. De todos os produtos, ter o dispositivo lá para rádio com RFID lá, com radiofrequência, que tu passa e tu já sabe a conta, tá? Já vi projetos pilotos, mas isso eu nunca vi a conta. Assim, de fato, assim, a gente vê como piloto, mas não em escala até agora. Esse é um caso. Outra coisa que eu ouço falar é o autoatendimento, certo? Não só a radiofrequência, mas também o autoatendimento, certo? Esses dias eu vi um projeto que a pessoa entra de carro dentro do supermercado, certo? Para fazer as compras. Então, assim, ó, tem muita coisa, tem muita fábula que acontece, eu acho que no segmento de supermercados, só que as pessoas, elas continuam sendo muito tradicionais. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, eu já vi alguns projetos que o pessoal comenta, vamos ter supermercados, agora teve uma onda forte, todo mundo falando, supermercado dentro de condomínios. E eu fiz essa pergunta antes para o Nelson e voltei frustrado, Kazan. Eu gostaria que a gente estava conversando antes e eu queria, Nelson, que você comentasse comigo a resposta que você me deu quando eu falei para você sobre a minha empolgação, né? Fui empolgado conversando com você sobre o condomínio e você me deu uma resposta que você me derrubou, que eu perdi a crença nessa... Explica para eles você mesmo aí, vai. Eu vou começar, o Nelson me disse o seguinte, as pessoas querem variedade, certo, de produtos. Eu não consigo ter num estabelecimento, uma coisa eu ter daqui a pouco o pão, mas eu já tenho a padaria do outro lado da rua, muitas vezes. Mas eu ter muita variedade, por mais que eu tenha inteligência artificial para controlar e saber que o Kazan gosta do amaciante e tal, por causa do cheiro, que nem ele disse antes,
certo? É difícil, né, de ter essa gestão, né, Nelson? Então, Verdade. você não acredita nesse projeto aí daqui a pouco de mercados dentro de condomínios. Mais ou menos isso, pelo que eu... Olhe bem, é uma, uma linha de mercado, tá, onde tem pessoas que se especializarem, digamos, em fazer as compras para o condomínio. Ela faz, pega a relação de compra de todo o pessoal do condomínio, vai, faz a compra e vem e tal. Tudo bem, isso é um modelo. Mas você já tem hoje no supermercado de bairro, muitos, tem carro de entrega. O consumidor vem do trabalho, desceu na porta do supermercado, faz a feirinha dele ali, e a partir de tantos reais, o carro do supermercado já vai deixar ele em casa, lá, naquela redondeza ali. Então, ele já ganha o transporte de volta para casa, que ele teria que ir para algum lugar, iria gastar, e vai naquele que está levando Aproveita. a casa de volta. Está entendendo? Essas são as soluções que o empresário tem que encontrar, né, Nelson, para cativar o seu cliente. Aí cada um vai ter que fazer exercícios de acordo com o seu público. Não tem uma solução máxima, né? Tem lojas aqui, o mesmo aqui do da Surne, que tem 8, 10, 12 Kombi só de entrega. E o cliente vem, compra, ele leva de volta o cliente com suas compras e deixa em casa. Tem uma pergunta que já está no YouTube há algum tempo e eu acabei não trazendo para cá, porque o papo estava indo para o outro lado, mas a gente chegou bem na hora da pergunta. A Angélica Ferreira, ela pergunta o seguinte: com esse cenário, na opinião de vocês, quais os caminhos o empresário deve buscar primeiro para não sofrer os impactos do mercado? E se ele buscar esse conhecimento, o consumidor também pode ser beneficiado? Ela pressupôs que a gente vai buscar conhecimento, mas ela, né? O que tu acha, Nelson? Na tua opinião, quais foram as primeiras ações que vocês fizeram, tu como empresário, tu como presidente da associação, né? Quais foram as primeiras orientações? O que fazer primeiro, né? Primeiro, hoje você tem que atender às normas do governo. Hoje é o principal, para você não estar sendo multado, que já teve muita gente multada aí, às vezes por uma coisa, um deslize simples, besta, depende do fiscal que você pegar, ele vai e te mete uma multa, certo? Você tem que ter esse cuidado para você não ser multado, que isso vai onerar seu custo, né? E, fora isso, você tem que procurar o que é que o cliente tem, você saber o que é que o cliente deseja de você e trabalhar em cima disso. E as outras coisas, como eu falei, a entrega em casa, certo? O teleatendimento, ele passar só e pegar, isso aí, tudo isso vai ajudar você a segurar esse cliente, tá? Agora, no pós-pandemia. Agora, não se sabe, tudo isso é suposição, tudo vai depender do impacto econômico que vai ter. Ninguém sabe qual é a quantidade de desemprego que pode gerar, ninguém sabe até quando o governo vai poder estar dando auxílio para pessoas se manterem comprando, tá? Então, tudo isso é coisa que o tempo é que vai dizer. Uma outra pergunta, Nelson. Flávio Art Casa. O ticket médio aumentou? Como se comportou o ticket médio das compras? O ticket médio manteve ou baixou um pouco, tá? Porque, na realidade, tem muita coisa que eleva o ticket médio, são coisas que, tipo bebidas e tal, que são dispensáveis, e isso aí, agora, durante essa época da pandemia, teve um consumo bem menor, não resta dúvida, certo? Então, eu acho que, em função disso, teve uma pequena baixa no ticket médio. E, desculpa dominar aqui as perguntas, tá, Fabiano? Mas agora é uma minha. Eu falei as perguntas na internet, agora é uma minha. Hoje, né, nós sabemos que a tecnologia está invadindo muitos mercados, né, muitos mercados empresariais, segmentos de mercado. Como a rede de supermercadistas e de atacadistas, né, usa a tecnologia para definir o seu mix? Já existe, porque a gente tem aqui no grupo, eu vou fazer uma propaganda da Banana Startup, que é uma empresa, que é uma startup que se propõe a fazer conexões entre a dor de um empresário e 900 mil startups mapeadas no mundo inteiro. Então, a gente sabe que uma se o empresário pudesse escolher exatamente o que mais vende, para ele só ter o que mais vende, ele teria um resultado maior. Mas aí, dentro do mix dele, tem produtos que demoram 6 meses para ser, mas ele tem que ter, porque, afinal, tem um tipo de público determinado ou por qualquer razão.
E a gente conhece, a gente trabalha com algumas startups aqui que desenvolvem e desenvolveram modelos de matemáticos, né, usando de inteligência artificial e usando de sensores das câmaras de segurança para mapear zonas de calor dentro dos supermercados e assim entender o perfil de consumo do seu cliente. Aí eu lhe pergunto, isso já está chegando na ponta? Quais são as tecnologias que os supermercados estão hoje buscando para melhorar o seu mix, para entender o seu consumidor, para entender como é que o Kazan, quando entrar numa loja, como é que ele vai se comportar? Que potencialmente é diferente do Fabiano, que potencialmente é diferente do Nelson. Como é que está o desenvolvimento nesse aspecto? Na realidade, isso aí chama-se atendimento. Você tem que ter uma equipe que esteja sempre pronta para tirar qualquer dúvida do consumidor. Se tem um consumidor em dúvida com alguma coisa na frente de uma prateleira, vai lá, só precisa de ajuda e tal. Então, você tem que ter uma equipe bem treinada, você já vai resolver mais de 50% desse produto. O restante é no seu mix, quando você for comprar, você tem que ver com as indústrias, com quem está lhe fornecendo, para que você compre aquilo que realmente tem procura. Não adianta você comprar, lógico, tem aquele cliente que você sabe que vem de vez em quando e compra um determinado produto. Você vai ter algumas unidades ali que você já sabe para aquele tipo de cliente e sabe que ele não vai girar muito. Mas o normal é no seu mix de compra você ter aquilo que gira. E isso aí você tem, todo mundo tem, basta ter qualquer sistema, ele lhe dá o giro de todos os produtos, o que é que saiu, o que é que não saiu, tá? E é por aí. Mas não existe ainda, Nelson, desculpa insistir na pergunta, porque eu me encanto com esse tipo de tecnologia. Não existe ainda uma leitura preditiva, tipo assim, bom, um consumidor de 45 anos, solteiro ou divorciado, com uma faixa de renda de X a Y, tende a entrar no meu supermercado e consumir os produtos 1, 2 e 7. Enquanto que um consumidor de 45 anos, casado com 2 filhos, na mesma faixa de renda, vai consumir o 4, 5, 9. Isso ainda não tem dentro da ciência de dados da rede? Ou já tem gente experimentando isso? Não, olhe bem, isso aí existem pesquisas, volta e meia sai, tem a Associação Brasileira de Supermercados, ela faz pesquisa disso aí, ela mostra por região, ela mostra o que é, agora, sendo mais localizado, você teria que fazer ou pegar os seus próprios dados e analisar, mas ela dá mais ou menos o caminho aí disso que você falou, de pegar qual é a tendência de por idade, da terceira idade, de pessoas casadas, de pessoas solteiras, de tudo isso aí, ela dá mais ou menos o perfil de consumo. Em Kazan, se tu observar o mercado há muitos anos ele aplica aplica uma parte dessa inteligência nas próprias gôndolas, né? Isso. Então é o seguinte, os produtos de mais consumo ou produtos de maior margem, aí a estratégia nas posições estratégicas para aumentar as vendas, né? Então, um pouco é usado disso, né? Daqui a pouco ela não está tão ainda voltada especificamente para o consumidor, mas o mercado ele tem, né? Desde o produto que eu tenho no caixa, né? Desde o produto que a gente tem no caminho correto para colocar no caminho das bebidas, vai ter o produto tal lá, que daqui a pouco é um produto que eu posso ter uma maior margem. Então, existe essa inteligência hoje, né? Então, só que daqui a pouco não tão direcionada para aquele consumidor, para o Fabiano quando entra lá, mas tem algumas regras já, por exemplo, que o Fabiano, quando está indo comprar vinho, o Fabiano vai passar pelos corredores que isso podem ajudar. Eu acho que tem algumas coisas que o mercado ele tem esse aprimoramento. Mas eu queria trazer um negócio para vocês e provocar vocês dois vou fazer uma... Esse tempo eu estava conversando, já conversei algumas vezes, às vezes até em palestra e bate-papo que a gente está tendo, que é o seguinte, né? Nós conseguimos hoje, eu posso ter... O comércio ele tem uma característica fundamental que é a compra, né, Nelson? Então a compra ela tem muita diferença. Muitas vezes o sucesso do negócio, do comércio, está relacionado quase mais à compra do que à venda, né? Porque se eu comprar mal, ou comprar muito, ou comprar errado, eu tenho problema de custo financeiro. Tem problema de custo financeiro, de não vender, de gerar estoque, tudo isso me onera, né? Mas eu estava estamos brincando e conversando com o pessoal dizendo o seguinte, né? Que a gente pode comprar, eu posso ter um estabelecimento, eu posso ter um supermercado, ou um outro comércio, mas vamos tratar o supermercado, que é a nossa pauta aqui. Eu posso comprar melhor, posso comprar mais barato e melhor,
vender mais caro e ter menor margem. Certo? E aí eles vão, pô, eu sei, pro Nelson é simples, isso o Nelson sabe o que eu tô falando, mas assim, ó, a maior parte das pessoas, elas não se dão conta disso. Exatamente. Tem um monte de coisas entre o comprar mais barato, vender mais caro e ter a maior margem. Existe a gestão dos custos do meu estabelecimento, do meu negócio, que é fundamental. Existe a carga tributária, que influencia diretamente no meu preço de venda. E tem a minha gestão da minha equipe. O Nelson comentou antes aqui, agora eu vou voltar, vou e volto um pouquinho, mas o Nelson falou, por exemplo, ele teve que aumentar a equipe por causa da pandemia. Então, tudo isso influencia no teu resultado. E essa matemática toda, né, ela é fundamental na gestão. Certo? E é interessante, né, porque teoricamente ninguém consegue enxergar, né, Nelson? Como é que eu compro mais barato, vendo mais caro e tenho menor margem? Mas tem muita coisa no meio do caminho, né? Aí, para que isso chegue, para que dê esse resultado maior, né? E o inverso pode acontecer também. Eu tenho um estabelecimento menor, comprar mais caro, vender mais barato e ter uma maior margem. Por quê? Eu posso ter uma estratégia de vendas, eu posso ter uma promoção diferente, eu posso ter um maior consumo, ter um menor custo financeiro, pagar os tributos da melhor forma. Então, eu queria tratar aqui um pouco o seguinte, que o empresário, num momento desse, é fundamental a análise da gestão. Analisar, fazer gestão do negócio. Olha bem, isso aí, Fabiano. Fabiano, tá escutando? Estou escutando, Nelson. Você tem que ter o perfil do seu consumidor, do seu cliente. Certo? Se você tiver o perfil do seu consumidor, do seu cliente, no caso, você vai saber se você pode dar mais serviços, que eu vou botar uma loja com ar-condicionado central, se eu vou botar uma loja mais simples, se eu vou botar produtos mais caros, que vai ter quem consuma, se eu tenho que botar mais baratos, e vai ter essa diferença no giro, como você disse. Alguns vão girar pouco e tal, e outros vão talvez dar um lucro maior, mesmo com a margem menor, mas vão girar muito. Então, e isso gera custo financeiro, né? Então, essa gestão de estoque, né, Nelson, te gera um custo financeiro se mal administrado. Existe também existe uma carga tributária que é fundamental olhar desses produtos hoje em dia. É importante, né, Kazan? Ver até da onde eu estou comprando o produto, né, Kazan? Sem dúvida. Porque dependendo do produto, eu tenho uma diferença de alíquota lá que faz toda a diferença na venda. Então, toda essa gestão que eu quero trazer para essa pauta aqui, da importância da gestão. Sobre a preocupação de aumentar as vendas, é fundamental no negócio. E muitas vezes quem está ali no mercado, no estabelecimento, ele está preocupado em fazer e buscar estratégias. Mas tem que olhar da porta para dentro também, né? Eu acho que do ponto de vista da gestão, né, Fabiano, nós falamos muito do ponto de vista do consumidor, e acho que o Nelson traz muito isso, e talvez tenha sido para muitos, Nelson, um aprendizado que tu aprendendo a vida inteira. As pessoas, às vezes, olhavam muito para si, né, para o meu negócio como é melhor para mim, e agora não, eu tenho que olhar para fora, é lá fora que manda. Todo empreendedor tem um chefe, que é o mercado, né, o seu consumidor. Exatamente. Então, tu trouxe isso com muita naturalidade. E eu acho que para muitas pessoas, especialmente no começo da pandemia, e a gente está aqui nesse programa de lives já desde o dia 20 de março. Em dado momento, fazemos 2 por dia, às 10 e às 16 horas, quando a coisa estava borbulhando, muitas informações. Agora estamos às terças e às quintas. E essa pergunta vinha sempre. O que fazer primeiro? Qual é a grande saída? Eu acho que foi muito legal, Fabiano, e infelizmente a gente já está 10 minutos para acabar o bate-papo, né? E mais ou menos tendo que dar um contorno para não sermos derrubados. Eu acho que veio muito fácil do Nelson um conceito que é básico de qualquer empreendedor, mas que, porque antes da pandemia, algumas ineficiências eram abafadas por um cenário econômico melhor. Então, nesse momento de estresse econômico, de estresse social, as ineficiências aparecem, né, Nelson? Tudo apareceu. Se tinha uma incompetência na padaria, agora apareceu. Se tinha no mercado, no açougue, agora apareceu. Isso é bom, é oportunidade de melhoria.
Então, eu acho que o empresário, o empreendedor, seja ele de qualquer segmento, ele tem que especialmente mudar o paradigma de análise, sair de uma análise para dentro e olhar para fora, ou melhor, mudar a posição da cadeira. Em vez de olhar de dentro do escritório para fora, ir lá exercitar o papel do consumidor, olhar de fora para dentro. Ele, como consumidor, como ele gostaria... É a razão do teu negócio, né, Casé? Exatamente. É o propósito do teu negócio. Exato. Então, mudar essa perspectiva, sair da cadeira do empreendedor e exercitar o papel do consumidor para melhorar os processos, criar as ferramentas e daí melhorar as ineficiências. Então, eu acho que veio muito fácil, Nelson, isso. Eu acho que é o grande segredo desse momento é olhar de fora para dentro, né? Tu não acha? Você, como eu falei, você tem que conhecer o seu consumidor, né? O seu cliente. Você souber o que é que ele quer, você vai colocar o que ele está procurando. Se você não conhecer, ele vai querer um aguardente e você vai botar um licor de alto luxo aí, ele não vai querer aquilo, tá entendendo? Então, você colocando a mercadoria que está adequada para o seu consumidor, não tenha dúvida, seu negócio vai ter sucesso. Eu tenho uma pergunta aqui no pessoal no Instagram, Casé, eu gostaria de fazer, tá? O Lucas Salvetti fez a pergunta: como o Grupo Estúdio vai ajudar o supermercadista a pagar menos tributos? Um exemplo prático aqui, por favor. Ele fez esse questionamento, tá? Bom, Casé, tu explica, ou na verdade, assim, ó, eu não queria entrar tanto na pauta, mas nós temos um cliente aqui, o Nelson também é cliente do Grupo Estúdio. Nós ajudamos, né, Nelson, justamente mercados a reduzir carga tributária, né, e pagar os impostos da forma correta, né? Revisando, Lucas, os últimos 5 anos, tá? Essa que é a resposta, olhando se todos os lançamentos, toda a parte contábil e fiscal foram feitas da forma correta, conforme a legislação, e acompanhando, porque acontecem equívocos em qualquer área, não só em contabilidade, na parte tributária, mas em todos os pontos de uma empresa. E a gente olha detalhadamente esses pontos aí para ver se não existem oportunidades, e não só oportunidades, eventualmente podem ter até equívocos que podem levar a tua empresa a sofrer algum tipo de riscos, e a gente procura ser preventivo nessa solução. Essa é uma das soluções do grupo. Não vou me alongar muito na propaganda, mas só para dar a resposta que o Lucas... Mas eu acho que esse é o segredo, né, Fabiano? Que assim, ó, eu falei uma frase há pouco, dizendo assim, num cenário de abundância econômica, né, onde os ventos sopram bem para qualquer empreendedor, as suas ineficiências são abafadas, são ocultadas pelo momento econômico. Num cenário de estresse econômico, as ineficiências aparecem. Então, o que os empresários devem buscar hoje? Eficiência máxima em todos os aspectos. No aspecto comercial, no atendimento, nos planos de segurança, na gestão financeira, na energia elétrica, no papel da impressora, tem que maximizar as eficiências. E daí o Grupo Estúdio ajuda onde? Numa série de serviços que visam economia de custos, redução de custos e aumento de venda. A gente tenta ajudar nas duas formas, sem entrar nos produtos especificamente, né? Mas nas duas formas, levando conhecimento para redução de custos ou aumento de vendas. É por isso que eu provoquei o Nelson na questão da inteligência artificial, porque eu acho, Nelson, que nós vamos chegar no momento que o empresário vai poder dizer como aquele ambiente ali que ele está inserido se comporta, quem são as pessoas que moram perto dele, qual é o raio de distância que a pessoa consome dele, né? Quanto eu me desloco para consumir no teu mercado ou no mercado concorrente, e por que eu vou para um, para outro, eles vão montar as propostas de venda antecipado. Vai chegar o momento em que o Nelson me conhece tanto como consumidor, porque eu vou lá toda semana e compro leite, pão, presunto e queijo, que ele vai me dar uma mensagenzinha para o Kazan: tá acabando, posso te mandar teu kit? Fabiano, hoje é o dia do teu churrasco. As últimas 4 compras foi maminha, entrecô e vazio. Estamos promocionando uma maminha hoje. Posso te mandar um kit? Teu vinho chegou. O vinho que tu mais gosta é em promoção. O teu vinho chegou. Vai chegar esse momento que a tecnologia vai permitir que, além da habilidade humana, né, do empresário e a capacidade de estar caminhando no mercado e mapear o que está acontecendo, a tecnologia vai dar esse reforço de estratégia, né?
Então é com isso que eu quero agradecer, passar a palavra, porque senão eu domino aqui, Nelson, eu sou falador, né? Ou sou falante, não falador. E te agradecer, e eu acho que foi muito bom, agradável e fácil desse bate-papo. Nós temos aí alguns 5 minutinhos, Fabiano, antes de sermos cortados. Parabéns pela iniciativa da associação, por estar liderando uma associação que para a gente é tão importante e muitas vezes a gente não percebe no nosso dia a dia e agora ficou muito evidenciado para todos nós. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e só para concluir essa sua... A inteligência artificial é uma ferramenta que todo mundo vai ter que ter. Quem não tiver, só no olho não vai conseguir manter consumidor, não, viu? Não vai conseguir manter cliente, não. Então, eu quero Parando essa startup aí, Fabiano. agradecer a vocês aí, tá? Pela oportunidade e dizer que a Surne estará sempre à disposição de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, através de Ronaldo, é só contactar conosco aqui, que estamos à sua disposição. Obrigado. Bom, queria agradecer de novo, tá, a quem nos proporcionou e nos ajudou aí a fazer esse meio campo com o Nelson, foi o Ronaldo e o Alcedo, nossos sócios aí no Rio Grande do Norte. São referência para nós aí também, é um segmento que eles sempre procuraram atuar muito forte, então são pessoas com nível de conhecimento muito elevado sobre o segmento, sobre o setor de supermercados. Queria, Nelson, agradecer o Kazan, obrigado, Kazan, de novo aí por a gente estar junto aí nessas terças-feiras, e queria agradecer muito, Nelson, pela tua disponibilidade, certo? Colocar o Grupo Estúdio sempre à disposição da associação para o que precisar, então a gente estamos aqui dispostos, o nosso propósito é ajudar os empresários, então ajudar as empresas, entendeu? A reduzir custos, aumentar vendas, então sempre que a gente tiver o que tiver dentro do nosso alcance, a gente está à disposição aí para ajudar a associação. Queria agradecer a todas as pessoas que nos assistiram hoje, mais uma vez um papo muito legal, um papo que flui muito bem, com pessoas que eu admiro aí, e a gente acompanha o trabalho, obviamente, do Kazan aqui no nosso dia a dia, o do Nelson também, e aí junto com os nossos sócios, e queria, então, mais uma vez agradecer a todos, o pessoal que nos assistiu aí no Instagram, o pessoal que nos assistiu no YouTube, certo? E vou dizer, compartilhem com os amigos de vocês que tem de supermercados, porque aqui tem, nessa live que nós fizemos aqui, eu acho que tem bastante coisa que eles podem aproveitar e podem melhorar os seus negócios. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de novo. Obrigado. E boa noite. Ok, boa noite, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos. Boa noite, Kazan, Fabiano, Ronaldo. Tchau. Tchau. Ok, Olguinha. Desliga aqui, Olguinha. Bom, Gerson, nos avisa aí, tá? Ok. Já tá tudo cerrado já. Ah, tá. Então, eu sempre tomo um cuidado aqui na hora de